Queridos e amados irmãos e irmãs, prezados professores, alunos, superintendentes, pastores, presidentes, seja você amante da Escola Bíblica Dominical, simpatizante, não importa, você que interage conosco, segue, curte, compartilha, está sempre vendo os nossos vídeos, sejam todos bem-vindos a mais uma grande, maravilhosa Betel Dominical através da sua aula magna. Nós estamos estudando este ano a revista Betel Dominical do primeiro trimestre, onde nos fala sobre o tema Movimento Pentecostal, a chama do Espírito que continua a incendiar o mundo. A história do movimento pentecostal, desde o derramamento do Espírito Santo, em Atos do capítulo 2, fala-nos também sobre a chegada ao Brasil no século XX, dentre outras coisas. Esta revista tem sido um grande referencial e é poderosa. Que Deus, pelo seu Espírito, encontre o coração mais sedento para poder adentrar e estudar conosco esta lição. Nosso comentarista é o Bispo Ives José do Carmo, terceiro vice-presidente da nossa Convenção Mundial das Assembleias de Deus de Madureira, bem como também presidente da CONEMA de Goiás, que é a Convenção Estadual, um dos bispos do Concílio da Igreja Assembleia de Deus do Ministério de Madureira, ou seja, do Colegiado de Bispos, pastor presidente das Assembleias de Deus em Campinas, Goiânia, também advogado, teólogo, dentre outras funções que ocupa. Nós temos aqui hoje o comentário da lição de número 3, junto comigo, pastor William Barros e também o pastor Marcos Santana, onde juntos vamos abordar acerca da reforma protestante, reavivamento da fé, o retorno às Escrituras e bem como também todas as questões que nós já conhecemos dos 5 solas, importantíssimo também ao avivamento. O texto áureo que nós teremos como referência nesta lição de número 3, está baseado em Romanos capítulo 1, verso de número 17, que diz: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Romanos capítulo 1, verso de número 17. A verdade aplicada para que possamos entender e compreender a lição nos diz, como discípulos de Cristo, devemos ansiar por receber mais do Senhor e aprender mais das suas Escrituras. Os objetivos dessa lição são 3. Primeiro, vamos identificar os percussores da reforma protestante, vamos ressaltar também a importância da reforma protestante e vamos reconhecer as implicações da reforma protestante. O texto que usaremos como referência e base para isso está descrito em Romanos capítulo 1, versos de número 16 ao 19. O motivo de oração que nós estaremos nos baseando nesta lição é orarmos para que Deus continue levantando homens corajosos, como foi nestes séculos que a igreja necessitou e careceu de posturas corajosas. E nós vimos o que Deus fez através destes reformadores. Vamos então orar e eu convido para esta oração pastor Marcos Santana. Pastor Paulo, a paz do Senhor. Pastor William, a paz do Senhor para os nossos irmãos. Convido os irmãos para um momento de oração. Bendito e maravilhoso Deus, nosso Pai celestial, te louvamos, te bendizemos por podermos estarmos juntos aqui para estudarmos a Tua Palavra. Que cada um que estiver participando e assistindo este vídeo seja alcançado também pela ação do Teu Espírito, ação renovadora, transformadora, ação que edifica, que esclarece, que ensina. Que os nossos corações continuem ardendo ao ouvir a Tua Palavra. Continue levantando homens e mulheres com o poder do Espírito Santo para anunciar com ousadia a Tua Palavra, para a edificação da Igreja e a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.
editora Betel não produz ou disponibiliza as revistas em formato digital. Nós disponibilizamos todo o material de Escola Bíblica Dominical exclusivamente em formato impresso, a fim de que todo o conteúdo que preparamos com muito carinho para você seja melhor aproveitado. Queridos irmãos, a Reforma Protestante surgiu do fervoroso anseio de testemunhar mais no viver da Igreja, nos valores e crenças revelados pela Escritura. Esse mesmo sentimento que foi observado em diferentes momentos ao longo da história, inclusive em nossos dias, temos então este compromisso. Ponto de partida, somos salvos pela graça de Deus. Pastor Marcos Santana nos falando sobre o primeiro tópico, os precursores da reforma. Meus irmãos, ao longo do estudo dessa lição, eu sugiro que nós tenhamos em mente o tema da lição passada, que foi sobre a necessidade de uma permanente vigilância. Isso porque nós já vimos também na lição passada que ao longo da história da Igreja tem ocorrido em diferentes momentos desvios doutrinários, comodismo, indiferença, esfriamento espiritual. Mas também, ao longo da história da Igreja, como escreveu o historiador Sinan em seu livro sobre o século XX como o século do Espírito Santo, ele escreveu: ocorreram muitas renovações, avivamentos e reformas. Sem esses eventuais despertamentos, a Igreja poderia ter se desviado para o caminho da corrupção, do ritualismo sem vida e da completa inépcia. Então, quando nós estamos estudando esses muitos momentos de renovação, avivamentos, reformas, despertamentos, é interessante porque nós constatamos de maneira muito clara que esses movimentos, esses avivamentos, sempre foram precedidos pelo anseio de receber mais do Senhor e aprender mais das Escrituras, como nós encontramos na verdade aplicada. São momentos, na verdade, preciosos para a Igreja, porque são precedidos pelo fervoroso anseio de testemunhar mais no viver da Igreja os valores e as crenças revelados nas Escrituras. Sendo assim, vamos ao tópico 1. Tendo isso em mente, vamos falar sobre os precursores da reforma. Nós veremos aqui nesse tópico que a reforma protestante ela foi resultado não de um único aspecto, não apenas uma determinada questão, mas foi um conjunto de aspectos e foi desencadeada, não de um dia para o outro, mas ao longo de anos de história da Igreja e de várias questões envolvidas. Nós veremos que antes de Martim Lutero, que nos tópicos seguintes é que ele será abordado, lá na Alemanha, inúmeras pessoas em diferentes lugares ansiavam também, ou seja, desejavam intensamente mais do Senhor, mais das Escrituras, mais do vivenciar na Igreja esses valores e crenças que foram aqui mencionados. Um outro aspecto importante que precisamos pontuar na lição de hoje é quanto ao contexto da reforma protestante. Ou seja, esse contexto não se resume apenas ao aspecto espiritual, doutrinário e eclesiástico, mas envolve a parte política, social e econômica. Todo um contexto que foi favorável para desencadear a reforma protestante. Evidentemente que
será muito útil e eu recomendo com empenho que cada irmão procure pesquisar mais sobre o período anterior a 31 de outubro de 1517. Com ênfase, nós vamos ver aqui, com ênfase principalmente na história desses três precursores que estão sendo abordados na lição de hoje. 1.1, John Wycliffe. Eu inicio pontuando que as datas sobre este grande homem de Deus é entre 1328, não há um censo, não há uma ideia comum entre os historiadores sobre a data do seu nascimento, mas vamos considerar aqui em torno de 1328 até 1384. Ou seja, irmãos, nós estamos falando de 133 anos antes da Reforma Protestante. Ele nasceu no norte da Inglaterra. O escritor John Foxe, em seu livro, O Livro dos Mártires, ele identifica John Wycliffe como a estrela matutina da Reforma. Eis aí o impacto que esse homem causou, principalmente na Inglaterra e na Boêmia, com os seus ensinos e as suas ideias. Ele ingressou na Universidade de Oxford para estudar teologia. Tal foi o seu aproveitamento, que ele foi grandemente impactado pelo estudo da Palavra de Deus e mais tarde se tornou professor também na Universidade de Oxford. Como nós observamos, na introdução, em seu tempo, lá na Inglaterra, já havia descontentamento com a Igreja Romana, não somente no aspecto eclesiástico e doutrinário, mas também político e econômico. Um dos descontentamentos eram os pesados impostos papais. Eu estava lendo que, na época, cerca de 1/3 do território da Inglaterra pertencia à Igreja Romana. Wycliffe ele se destacou na defesa também dos interesses nacionais, mas também denunciava os comportamentos degradantes dos líderes religiosos. Ele defendia a supremacia das Escrituras. É interessante que esses três precursores que nós vamos ver aqui no tópico 1, isso é comum neles. A relevância das Escrituras, a importância das Escrituras. Wycliffe condenou o dogma do purgatório, o uso das relíquias, a venda das indulgências, ou seja, conceder perdão mediante uma quantia paga aos cofres da igreja, e a infalibilidade papal. Ele defendia que todas as pessoas deviam ter acesso à leitura da Bíblia. Ele organizou e supervisionou a tradução da Bíblia para a língua inglesa. Interessante também o valor que ele dava à questão da pregação. Ele organizou pregadores itinerantes, identificados depois como Lollardos. Muitos da Boêmia, ali da Europa Central, foram estudar na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Esse intercâmbio acabou contribuindo e muito para que os escritos, as ideias, os ensinos de Wycliffe também fossem disseminados na região da Europa Central, especialmente na República Tcheca, porque influenciou John Hus, que é o que nós veremos agora no tópico 1.2. John Hus, ele é de 1369 a 1415. Nós estamos falando aí cerca de 102 anos antes da Reforma. Isso para nós termos uma ideia de que a Reforma ela teve toda uma preparação antes do dia 31 de outubro. Quando ocorreu Martim Lutero fixar suas teses na porta da igreja de Wittenberg, na verdade, o mundo estava preparado para aquele grande momento. Nós passamos agora da Inglaterra para a República Tcheca. E assim a gente vai vendo que em diferentes lugares havia esse anseio, esse desejo ardente de mudança na igreja, nas doutrinas, na liturgia. Hus, após ele ser ordenado, ele foi nomeado
para servir na igreja de Belém, na cidade de Praga. Quem visita Praga hoje encontra ali essa igreja e uma história muito bonita desse momento da igreja. Lá ele pregava na língua tcheca. Ele possuía um fervoroso amor pelas Escrituras, como o pré-reformador inglês. Em suas pregações, Hus, ele enfatizava a doutrina da salvação como ato da graça de Deus, o livre acesso ao trono de Deus por intermédio de Jesus, o pecador é justificado pela fé, ele cria no sacerdócio universal dos crentes, ele também era contra a venda de indulgências e defendia a supremacia das Escrituras. Ele foi encarcerado, ele escreveu vários textos sobre a relevância das Escrituras. Ele foi condenado à morte em 1415 e foi queimado vivo. Eu encerro com esse comentário que nós encontramos em alguns registros históricos. Nos dias que antecederam a morte de Hus, ele disse: vocês hoje estão queimando um ganso. Ele usou essa expressão porque na língua tcheca, na língua boêmia, Hus significa ganso, mas dentro de um século encontrar-se-ão com um cisne, e esse cisne vocês não poderão queimar. Os historiadores apontam esse cisne como Martinho Lutero. Encerrando, 1.3. Girolamo Savonarola, também conhecido como Jerônimo Savonarola. Isso foi em 1452 a 1498. Agora mais próximo à Reforma, ou seja, 19 anos antes da Reforma Protestante. Champlin, em sua enciclopédia, ele identifica Savonarola como o monge dominicano e o maior pregador da Itália. Em Florença, na Itália, foi para o mosteiro dominicano. E aí é interessante a gente ver que Inglaterra, República Tcheca, Itália, diferentes lugares do mundo. Pessoas estão ansiando, ensinando, anunciando a necessidade de um retorno às Escrituras, de rever o aspecto moral da vida daquele que professa a fé em Cristo Jesus. E principalmente nesse aspecto, Savonarola, ele se destacou. Ele era um pregador ardoroso que denunciava a corrupção no seio da Igreja Romana e ele convocava o povo ao arrependimento. Com suas pregações, ele contribuiu para despertar no povo o anseio por uma mudança na vida da igreja. Foi torturado, enforcado e queimado. Encerro aqui essa contribuição destacando 2 pontos quanto ao período pré-reforma. Primeiro, o anseio por mudança nos aspectos moral, litúrgico, eclesiástico e doutrinário. O anseio por querer mais das Escrituras e mais do Senhor. E segundo, além dessa questão espiritual eclesiástica, as questões políticas e econômicas. Foram 2 aspectos que fizeram a diferença e contribuíram para o sucesso da Reforma Protestante quando chegou em 1517. Que o Espírito Santo continue nos conduzindo, nos despertando, para que não sejamos influenciados pelo esfriamento espiritual, pelo comodismo, pela indiferença, mas que os nossos corações continuem ardendo e ansiando por mais do Senhor. Para a glória de Deus, até que Cristo venha. Amém. Querido pastor Marcos Santana, muito obrigado. Um dos principais percussores desta reforma, que é a Reforma Protestante, foram John Wycliffe, também John Hus, Girolamo, Savonarola, também foi importante. E muito obrigado por sua explicação importantíssima. Vamos então ao tópico de número 2, que foi sobre os reformadores. E eu convido o pastor William Barros, amigo, para que possa proceder com também estas explicações
sobre este tópico de número 2. A paz do Senhor, pastor Marcos Santana, pastor Paulo Ricardo e a todos vocês, meus irmãos, que estão conosco aqui para mais essa aula Betel. Eu gostaria de, inicialmente, mandar um grande abraço para o pastor Jean. Ele é lá de Nova Cruz, na nossa igreja, nosso ministério de Madureira, lá no Rio Grande do Norte. Ele e a sua esposa são superintendentes de escola dominical local, ajudando lá o querido pastor José. Eu já estive lá 2 vezes. Eles são extremamente criativos e fazem sempre um trabalho muito bacana para estimular os irmãos a estudarem e amarem a palavra de Deus. Eu quero mandar um grande abraço para eles, são uma referência. Se você quiser depois, conheça um pouquinho o trabalho que eles fazem. Eles têm muitos trabalhos muito bacanas para desenvolver ensino e aprendizado na igreja. Meus irmãos, a aula de hoje é uma aula muito importante. Nós estamos palmilhando aqui a história da igreja. Nesse caso aqui, no nosso tópico, primeiro nós vimos a pré-reforma e vimos aqui alguns personagens importantes desse período. Já aprendemos isso com o pastor Marcos Santana. E agora, no nosso tópico 2, vamos falar mais detidamente sobre a reforma. E vamos falar sobre a reforma passando justamente por alguns reformadores. Esse é um ensino muito importante e necessário, porém, eu faço uma advertência aqui muito especial e importante para os professores. Vejam que só o meu tópico, o tópico 2, vai falar sobre 3 personagens importantes desse tempo. Vai falar aqui sobre Martinho Lutero, sobre Zwinglio e sobre Calvino. É impossível, numa aula que geralmente gira em torno de 50 minutos, falar sobre os 3 personagens, de forma detida e de forma aprofundada. Imagine sobre os outros 3 que também estão no tópico 1, que o pastor Marcos Santana já ministrou. Então você acabaria gastando muito tempo e não terminaria a sua aula. Então esse é um alerta que eu faço aqui. O foco tem que ser a reforma protestante e não os reformadores, porque aí você passa pela biografia deles se fixando na reforma e na urgência que ela prega com relação a mudanças, com relação a valores e princípios. Então esse tem que ser o foco. Ou então nós vamos errar aí o alvo e vamos perder muito tempo e não vamos, seguramente, muitos professores vão reclamar que não tiveram tempo para terminar a aula. Então, o alerta que eu estou dando para vocês. Meus irmãos, entrando aqui nos nossos tópicos, o tópico 2.1 vai falar sobre talvez o mais conhecido de todos, Martinho Lutero. Martinho Lutero, com as suas 95 teses, marcou a história do cristianismo e a história do mundo. Ele teve um livramento, quase morreu com um raio, a partir daí se tornou devoto de Santa Bárbara e seguiu a vida como monge, se tornando um monge agostiniano. Martinho Lutero, ele vai defender uma mudança na igreja. A princípio, o que ele buscava era uma reforma, era uma mudança, era um avivamento, é que a igreja despertasse naquele tempo, a igreja católica, para mudanças necessárias, o abandono das indulgências e tantas outras coisas que se via naquele tempo que estão fora de princípios bíblicos. Ele queria um avivamento, uma mudança e uma restauração do padrão bíblico da igreja primitiva. Quando nós olhamos para a história de Martinho Lutero e das suas 95 teses apresentadas, uma coisa que a gente precisa entender é que a vida dele vai mudar justamente quando ele entra naquela passagem, famosa passagem bíblica. Vou pedir ao Alex para colocar o texto aqui embaixo, quando ele lê: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. A partir dessa questão, Martinho Lutero vai entender o princípio da graça e da justificação pela fé, e a sua vida vai mudar para sempre. Martinho Lutero também vai se tornar muito importante na reforma, porque vai fazer a tradução dos originais da Bíblia, hebraico, aramaico e grego, e fazer uma tradução para o alemão. É a primeira Bíblia em alemão para o seu povo, para que agora o povo alemão pudesse ler a Bíblia e não apenas acompanhar missas, homilias em latim, que já nesse tempo era uma língua morta e ninguém falava latim. Então, é uma grande contribuição que Martinho Lutero deu. Falta tempo aqui, claro, para tocar em toda a sua obra, sua biografia e tudo que ele fez. Mas um ponto de identificação entre nós com Martinho Lutero
e com os outros reformadores, e eu vou falar disso um pouquinho mais no final, de forma mais detida, era o apreço e o desejo que a palavra de Deus ocupasse o seu real lugar na vida da igreja. Irmãos, na sequência nós vamos ver um outro reformador que é menos conhecido, mas também teve uma importância muito grande, principalmente no evangelho pregado na Suíça, que foi Ulrico Zwinglio. Ele nasceu no interior da Suíça, foi pastor de rebanhos, assim como seu pai. Ele nasceu em 1484. Ele morreu de forma prematura aos 47 anos, em 1531. Ele foi padre aos 22 anos. Ele, muito jovem, ele demonstrava uma grande habilidade para pregar, tinha uma liderança natural que era percebida por todos. Na sua pequena comunidade, começou a liderar ali, até que finalmente foi para Zurique, na Suíça ainda, e lá começou a desenvolver também o seu papel como líder e influenciador. Ele vai fazer parte do membro de classe de pregadores da Igreja Católica, vai ser aceito como um dos pregadores, e a partir daí, ele vai começar a influenciar a sua comunidade local para que rejeitasse o que estivesse fora da Bíblia Sagrada. Vai tornar aquela região num foco de resistência aos erros e desvios doutrinários papais, fazendo com que a igreja local começasse a observar a Bíblia e buscar nela a verdade na qual deveriam basear a sua vida. Só para você ter uma ideia, ele se casou, quebrando o princípio do celibato entre os monges e padres. Ele vai se casar, fazendo com que muitos outros também fizessem o mesmo em toda aquela região. Ele vai defender que a igreja deveria crer e andar unicamente pela palavra de Deus. E que eles, monges, padres, católicos, ou seja, todos os cristãos, todo ser humano estava sujeito à palavra de Deus. E a palavra de Deus era a única regra de fé e conduta. Também não teve dificuldade, mesmo em momentos onde teve que afirmar suas convicções. Por exemplo, há uma famosa discussão histórica que houve entre ele e Lutero sobre a questão da Santa Ceia. Lutero defendia que no momento da ceia, os elementos da ceia se transformavam no corpo e no sangue de Jesus, o pão e o cálice, enquanto que Zwinglio afirmava que o pão e cálice eram memoriais e não o corpo e o sangue do Cordeiro no momento da ceia. Eram apenas memoriais. E os dois tiveram grande desavença teológica sobre isso, a ponto da história dizer que quando terminaram a discussão, Zwinglio estendeu a mão e Lutero foi embora sem apertar a sua mão, aborrecido. Porém, ele defendeu aquilo que ele acreditava. E não é que ele estava certo na discussão, é assim também que nós cremos, biblicamente, até hoje, que o pão e cálice são memoriais, e não o corpo e o sangue de Jesus, literalmente. Agora, no nosso tópico 2.3, nós vamos falar sobre João Calvino, não menos conhecido, por exemplo, do que Martinho Lutero. João Calvino, dos três aqui, ele nasce um pouquinho mais à frente. Ele vai nascer em 10 de julho de 1509, na França. João Calvino, ele viveu por nossos moldes pouco tempo, morreu prematuramente por nosso tempo, mas naquela época as pessoas viviam um pouco menos. Ele morre aos 54 anos em 1564. Ele vai ser uma das mentes mais brilhantes do tempo da Reforma. Só para você ter uma ideia, com menos de 20 anos, aos 19 anos, ele estava terminando já o seu mestrado. Ele era uma mente muito brilhante. Ele, durante a juventude, ele fica na França e depois ele também percebe a necessidade da igreja de mudanças, de uma reforma, e então ele sai da França e vai para Basileia, na Suíça, onde ele vai dedicar seu tempo ao estudo teológico, para se tornar, a partir daí, um dos maiores teólogos da Reforma e também da história do cristianismo. Só para você ter uma ideia, é justamente nesse período, com 26 anos de idade, que ele escreve, dentre as suas obras, aquela que talvez seja a mais notória, intitulada de A Instituta da Religião Cristã, com 4 livros. O primeiro, Eu Creio em Deus Pai. O segundo, Eu Creio em Deus Filho. O terceiro, Eu Creio em Deus Espírito Santo. E o quarto, Eu Creio na Igreja. Ele também é tido, dentro da história do cristianismo, como o primeiro
a estruturar uma academia para preparar obreiros e líderes. Também acredita-se que foi ele que instituiu o aconselhamento pastoral. Então, é impossível avaliar, num tempo tão resumido aqui, a magnitude e a importância desses 3 baluartes aqui: Martinho Lutero, Eurico Zwinglio e João Calvino. Mas uma coisa desses 3 reformadores precisa ficar nítido e claro para cada pessoa que assiste essa aula. Todos 3 buscavam uma volta aos princípios da Bíblia. Todos 3 buscavam o abandono de práticas que não coadunam com aquilo que se espera da prática cristã segundo a Bíblia Sagrada. Todos 3 buscavam um tempo de mudança e de despertamento na religião do seu tempo. Eu acredito que, olhando olho no olho para cada pessoa que assiste essa aula, trazendo para os nossos dias, trazendo para o tempo de agora, a aula de hoje é uma verdadeira trombeta do Espírito Santo tocando a partir da editora Betel, a partir da classe da escola dominical em todas as nossas igrejas pelo Brasil e pelo mundo, de chamamento aos nossos líderes, aos nossos pastores, aos nossos evangelistas, presbíteros, diáconos, membros, aos líderes de departamento, a cada líder de família, a cada pessoa da igreja, cada célula viva do corpo de Cristo. Há um tempo de rasgar o coração, há um tempo de quebrantamento, há um tempo de sair da zona do comodismo e do conformismo e nos voltarmos com o coração quebrantado para a palavra de Deus. É tempo de se voltar com o coração contrito e verdadeiramente arrependido para a Bíblia Sagrada. É tempo de se perguntar: o que é que existe hoje na minha vida? O que eu pratico hoje que vai contra princípios de Deus, na palavra de Deus, que eu continuo abrigando na minha vida ou na minha prática diária ou na minha prática de fé? É tempo. Não podemos permitir que heresias entrem no nosso meio. Não podemos permitir que o pecado entre na nossa casa, que o pecado entre na nossa vida e que passe a ter convivência pacífica com a nossa crença na Bíblia Sagrada, com a nossa prática religiosa. É tempo de se voltar para Deus. É tempo de arrependimento. É tempo de mudança. É tempo de reforma. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Pastor William Barros, obrigado mais uma vez. O senhor nos ensinou que a reforma protestante foi, sem dúvida, um mover de Deus para redirecionar a igreja até a verdadeira vocação. Obrigado pela sua participação. Vamos ao tópico de número 3, e aqui eu vou poder com você abordar. Peço que curta, comente, compartilhe e propague este vídeo para o máximo de pessoas que puder. As implicações da reforma, que é o que eu vou tratar, você já imaginou aqui viver em um tempo em que tudo ao seu redor estava em plena mudança? A reforma protestante surgiu exatamente assim, em um período de inúmeras e profundas transformações sociais, políticas, bem como culturais e econômicas que estava havendo na Europa. Ela não foi apenas um movimento religioso emergente, mas foi um marco que moldou o mundo moderno e deu origem às denominações cristãs que nós conhecemos nos dias de hoje, mas também do que isso foi para a sociedade, foi um despertar para algo que precisava ser corrigido, a volta à essência genuína da fé, e é sobre isso que vamos falar. O tópico de número 3, no subtópico 3.1, estamos abordando o Espírito Santo na vida de Lutero. Uma relação que fez história para Martinho Lutero foi o Espírito Santo, que era muito mais do que uma filosofia, do que um conto, do que uma ideia ou uma força distante. Ele cria e via como uma pessoa viva, alguém que caminhava ao seu lado, alguém que era digno de ser amado, respeitado profundamente. Lutero
não se preocupava com experiências que fossem, digamos, superficiais ou que mexessem unicamente com as emoções, sendo efêmeras e passageiras. Mas ele buscava por um relacionamento real, profundo, transformador com Deus. Então, guiado pelo Espírito Santo, Lutero decidiu se aprofundar na Bíblia e descobriu nela a base para a sua fé e sua coragem. Timothy George vai explicar que Lutero, a Bíblia para Lutero era o próprio livro do Espírito Santo. Era como se fosse algo vivo, de acordo com as palavras de Timothy George. Não era apenas suas palavras, até frases inspiradoras, não. Era isso que pulsava e falava diretamente ao coração. Você já experimentou isso? A palavra de Deus como algo que toca a sua vida, toca a sua alma, transforma o seu dia a dia. Foi essa verdade que incendiou o coração de Lutero e motivou ele a desafiar o que estava errado na igreja da sua época. O 3.2 nos falará sobre a salvação, presente majestoso que Deus nos deu, da fidelidade de Deus para com o homem. Essa salvação se fundamenta nesta fidelidade. Lutero se entristecia ao ver a mensagem da salvação. Ele estava muito descontente porque estava sendo distorcida e vãs filosofias que estavam sendo colocadas para favorecer unicamente os dogmas humanos. Pessoas que detinham, por exemplo, o perdão de Deus, ele estava à venda. As indulgências que precisavam, às vezes, pagar para garantir a entrada no céu. Ele sabia que isso não era evangelho. Essa mensagem não era condizente com a palavra viva. Lutero era muito fiel às Escrituras, sola a Escritura. Então, portanto, somente as Escrituras era a regra infalível do homem. Salvação é um presente de Deus baseado unicamente pela sua fidelidade. Olha que coisa interessante, muito de forma simples, duvidar da salvação é, na verdade, duvidar das promessas de Deus. Então nós precisamos compreender, para Lutero, essa certeza não vinha de nossas obras ou das nossas mãos, mas da graça de Deus. A graça de Deus e da fé em Cristo Jesus é que nos levava a esta vida contínua. Não é sobre o que fazemos, mas é sobre quem Deus quer que nós sejamos. É isso que nos torna melhores. Em Deus, para Deus e com Ele alcançamos as suas promessas. Vamos ver o 3.3, que nos adverte sobre as 95 teses. Um grito que causou mudança. Não foi unicamente uma carta, mas foi um grito na porta da Catedral de Wittenberg, em 1517, um monge sozinho, pregando 95 ideias em uma porta de uma igreja. Foi isso que fez em 1517 a pequena cidade lá de Wittenberg, ela ser incendiada por uma chama que não retrocederia acerca dos erros que aconteciam na igreja. O que aconteceu foi muito maior do que ele esperava. As suas palavras se espalharam rapidamente, não havia tecnologia, graças aos seus aparatos da época, não havia tecnologia atual de nós escrevermos no WhatsApp e o mundo inteiro saber, mas naquele tempo a revolução, como eu disse no início, ocasionada na Europa, acerca da imprensa, eles puderam então imprimir muitas, como se fosse uma faísca que acendesse, um fogo, uma fogueira, incendiasse. Foi isso que foi provocado, uma renovação espiritual, explodiu naquela região o que Lutero estava propagando. Lutero confiava que era a força do Espírito Santo, não apenas para revelar a verdade, mas para sustentar diante
das pressões e opressões que haviam naquela época. Quando confrontamos essas questões pela palavra, os erros pela palavra, e nos mantemos firmes, é como Lutero, sabendo que estava caminhando à luz da palavra de Deus e não tinha como errar. A reflexão hoje para nós é a reforma protestante não apenas pode ser lembrada na história do passado como algo que aconteceu e foi bom. Não, ela é um lembrete vivo e único de que Deus usa pessoas comuns, simples, com coisas extraordinárias. Lutero, João Calvino, Eurico, dentre outros homens que cravaram na história, que foram cheios de coragem, que foram pessoas únicas, que dispuseram e colocaram a sua vida para que fosse mudada e mudasse também os outros. Ainda somos chamados a isso, a voltarmos para a palavra, a confiarmos no Espírito Santo e termos também coragem, como os reformadores tiveram. A nossa mensagem continua viva. Salvação vem pela graça, por meio da fé, que é a palavra de Deus, que é a nossa base. Portanto, eu ensinei que Lutero estava descontente com as práticas e as posições do clero a respeito da salvação. E concluo que devemos permanecer vigilantes na oração e não nos afastar das Escrituras, da suficiente graça de Deus e da fé. Nossa pregação deve ser cristocêntrica, plenamente consciente de que dependemos do Espírito Santo para cumprir a missão que recebemos de Jesus Cristo. Esta é a lição de hoje, que foi fabulosa, maravilhosa, grandiosa e muito espiritual às nossas vidas. Eu gostaria de pedir para o pastor William Barros dirigir a Deus a oração para que esta chama seja cada vez maior nas nossas vidas. Oremos, meus irmãos, e que possamos aprender com a história da Reforma Protestante a necessidade de que a palavra de Deus possa moldar a nossa vida, seja a nossa bússola e também o nosso pão. Oramos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, Te louvando pelos aqueles que fizeram a história, que sofreram, que enfrentaram todos os desafios. E, ó Deus, e nisso a Tua palavra chegou até nós. Por isso Te louvamos, Senhor, que fique registrado, além dos anais da eternidade, mas no coração de cada aluno, para que possamos, ó Deus, aproveitando a oportunidade que temos de nos esmerar e fazer também a nossa parte, para que o Evangelho possa alcançar a todos. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, antes de encerrarmos, peço que curta, comente, compartilhe o máximo de pessoas, se inscreva em nosso canal, tá bom? Eu fico por aqui. A próxima lição será a lição de número 4, onde trataremos o puritanismo, um movimento de pureza espiritual e vida dedicada a Deus. Te aguardo na nossa próxima lição. Editora Betel, edificando sempre a casa de Deus.